Matheusinho, falar sobre o resultado dessa noite, né? O Corinthians veio de derrota no Majestoso, pressão dentro e fora de campo, tem questões políticas, tem todas as coisas que envolvem, mas o que esse resultado representa, né? Diante de tudo isso que vem acontecendo extra-campo? Como eu falei lá dentro do vestiário, pós-jogo, acho que essa partida foi uma partida importante, que nos mostrou que a gente não está muito longe do melhor Corinthians. Eu acho que falta pouco para a gente voltar no nosso melhor futebol, porque esse elenco já mostrou, não chegou ninguém. Apenas saiu alguns jogadores, mas não chegou ninguém, então, do final do ano passado, do Campeonato Paulista. Então a gente tem que lembrar o que nós fizemos ano passado, lembrar o que a gente fez no Campeonato Paulista. Então acho que essa partida mostrou que falta pouco, a gente só mudar a atitude dentro de campo. Foi como nós mostramos hoje, sem perder uma bola. Claro, a gente jogou contra o líder do campeonato, sabíamos que era muito difícil, mas queremos a vitória, mas eu acho que foi um saldo positivo por todo um contexto. Matheusinho, eu queria te perguntar justamente sobre essa mudança anímica que foi visível para quem acompanhou o Clássico no final de semana e hoje o Corinthians entrando nas divididas, pressionando bastante o Cruzeiro, e não dá para dizer que é por conta do tamanho do jogo, porque o Clássico contra o São Paulo é um jogo enorme também. O que mudou nesses últimos dias para hoje vocês, nesse aspecto, terem uma atuação tão diferente? A gente teve uma conversa interna entre nós jogadores, a gente fez um acordo entre nós que não poderia acontecer novamente como foi o Clássico. Eu não estava lá, não sei como que estava o clima no vestiário, mas foi nítido que a gente estava muito abaixo do nosso futebol e nós fizemos um acordo que teria que mudar, e foi isso que aconteceu hoje. Se a gente mudar um pouquinho a nossa postura, a nossa mentalidade dentro de campo, a gente tem, igual mostrou hoje, a gente tem, como que eu posso dizer, a gente pode bater de frente com os caras lá de cima, então é degrau a degrau. Claro que não estamos satisfeitos, queremos crescer no campeonato, porque a gente sabe que a gente pode almejar coisas grandes, mas valorizar a pequena conquista, e isso é importante. Matheusinho, você falou em retomar o melhor futebol do Corinthians. Essa foi a primeira vez em algum tempo em que o Corinthians teve de novo aquela linha defensiva que foi tão bem ano passado. Qual que é o impacto de ter o retorno do Gustavo Henrique, de conseguir formar esse quarteto de novo? Assim, creio que todos os jogadores que estão no elenco, eles não estão ali à toa. Todo mundo que o Dorival escolher está dentro do campo vai corresponder ao máximo. Mas é muito bom quando a gente tem um entrosamento entre nós. E hoje a gente pôde mostrar que a gente estava bem focado, bem forte ali atrás. E como a gente fala, se a gente estiver ali atrás bem focado, bem forte, para que a gente não sofra gol, a probabilidade da gente vencer uma partida é muito grande pelo ataque que a gente tem. Então ali atrás a gente conversa entre nós para que a gente não tome decisões precipitadas, que a gente faça o simples e dê a melhor sustentação possível para o ataque. Nessa quinta, amanhã, né, tem protesto da torcida do Corinthians no Parque São Jorge, só que o alvo é a diretoria, né, as diretorias passadas, a fase da política atual do Corinthians. E principalmente o fato disso vir há algum tempo, alguns meses no Corinthians, faz com que o jogador em si acaba sendo um pouco afetado por isso, né, os jogadores, enfim, o grupo, por tudo isso que vem acontecendo. Pelo fato de vocês não serem o alvo desse protesto amanhã, é possível dizer que atrapalha o fato das diretorias do Corinthians passadas e atual virem dificultando o que vocês podem fazer dentro de campo ou não? Cara, eu já comentei sobre isso, que ali dentro do CT, entre nós jogadores, Fabinho Soldado e comissão, a gente se blindou para que esse assunto não chegue diretamente para nós, porque se acaso chegar, eu tenho certeza que vai atrapalhar completamente. Sei que é ruim para a história do Corinthians tudo isso que está acontecendo, mas a gente deixa para que eles se entendam, porque eu acho que se o futebol, que é o principal esporte do clube, não estiver bem, as coisas não vão acontecer bem. Pode estar com a política em dia, pode estar tudo mil maravilhas, mas se o futebol não estiver bem, as coisas não andam. Então eu creio que a gente está com esse foco de nos afastar desse assunto, para que a gente foque 100% no futebol, para que a gente possa voltar a dar alegria para a torcida. Combinado com a diretoria para pagamento da premiação de vocês desde o ano passado? Cara, foi uma conversa interna entre nós, a diretoria deixou bem claro o que eles vão fazer pra gente, então eu deixo na mão deles, nós jogadores estamos satisfeitos e pensando somente em jogar futebol.
Qual está sendo a percepção sobre o trabalho do Dorival, essas últimas semanas, a parada também na Copa do Mundo? O que vocês estão conseguindo aproveitar e qual é o sentimento do elenco sobre o trabalho do técnico? Cara, eu já tive a oportunidade de trabalhar com o professor, em outra oportunidade, e fui campeão com ele 2 vezes. E não é à toa que ele chegou na seleção, então ele é um treinador de ótimo nível, do maior nível, eu acho que do futebol brasileiro. E apenas detalhes que está faltando para a nossa equipe, igual aconteceu no jogo contra o São Paulo, talvez uma atitude do elenco quando entra dentro de campo. Mas assim, a confiança do elenco para o treinador é 100%, porque a maioria das partidas a gente às vezes deixa de ganhar por algum detalhe, mas a gente tem a maior parte da bola, a gente controla bem o jogo, então assim, a gente está numa linha muito boa com o treinador e tenho certeza que aos poucos a gente vai ganhando mais confiança e a gente vai voltar a ganhar. Matheusinho, quero aproveitar a tua presença aqui, não é sempre que a gente pode conversar com jogadores, eu não sei se tu acompanhaste, mas um grande portal de notícias aqui do Brasil falou que justificou, talvez tentando justificar a má atuação diante do São Paulo, que um grupo de jogadores do Corinthians esteve presente numa festa horas antes do jogo. O jogo foi sábado à noite, numa festa na sexta-feira. Isso repercutiu de alguma forma no vestiário? Eu te trago isso porque não é sempre que o jogador também pode se defender de coisas que talvez nem sempre sejam verdades. O que tu tem para dizer pra gente sobre isso? Então, chegou pra gente, o Fabinho conversou com a gente sobre esse assunto. Eu, particularmente, eu não sei se teve isso de verdade mesmo. Pelo menos nenhum jogador falou se acabou saindo ou não. Mas creio que talvez esses assuntos chegam mais para atrapalhar, ainda mais por um momento conturbado que a gente vai vivendo. Infelizmente aqui no Corinthians aparece cada dia uma notícia ruim, mas a gente tem que se blindar, porque se a gente sugar tudo isso para nós, a gente não vai conseguir transmitir dentro de campo o que a gente tem que fazer. Então, não sei, sinceramente eu não sei, ali pelo menos no vestiário a gente não conversou nada. O Fabinho comentou assim meio por cima que chegou para ele, mas até agora não aconteceu nada.